Boa noite, pessoal. Vocês estão entrando no programa Sexto Sentido. Estou aqui com o Grupo Kron e hoje o assunto é projeção da consciência, viagem astral. A projeção da consciência, existe uma pesquisa de um instituto muito sério, do Valdo Vieira, do qual fiz vários cursos, e a experiência principal desse grupo é com viagem astral. Eu sei que eles vão ter bastante coisa para relatar, mas cada um vai relatar a que foi mais contundente. Então vou começar aqui com o Mauro. Tudo bem, Mauro? Tudo jóia, Cris. Boa noite, internautas. Marizia, está aqui, né? Mari Giovanni. Boa noite, pessoal. Vamos mais uma vez aqui junto com vocês. Joel. Boa noite, estamos presentes. Bom, pessoal, hoje aqui com a Cris fazendo essa divisão aqui com o Kron, conhecendo o Grupo Kron, que é maravilhoso, e fazendo parte com muito carinho desse grupo também. Está aqui também o professor Leandro. Boa noite, é um prazer estar aqui novamente, falando sobre assuntos tão interessantes, de uma forma especial. Hoje vai ser uma grande viagem, hein? Se prepara, literalmente, tem muita viagem, tanto para se contar aí, né? Na realidade, viagem astral existe uma pesquisa, gente, não é uma coisa que ninguém vai fazer turismo no astral. Então nós vamos aqui perguntar para o professor Leandro. Professor, o senhor já teve alguma experiência contundente em projeção da consciência, em viagem astral? O senhor poderia relatar para nós? Sim, já tive, tanto espontaneamente, durante o sono, quanto nas experiências espirituais, né, nas linhas espirituais da qual eu já trabalhei no passado. E muitas vezes você tem aquela sensação durante o sono de que você vai se levantar. Essa foi uma das experiências que eu tive. Certo. Você vai se levantar e você sente algo, como se fosse um estalo, algo descolando. Você levanta, mas você vê que você não levantou realmente, o corpo ficou. Você viu a cena? Você chegou a ver? Eu cheguei a ver. Eu cheguei a levantar e eu não fui. Eu voltei para trás e aí sim que eu acordei. E outra muito contundente também que eu tive foi, eu estava na cama e eu lembro que depois, durante o sono, eu já estava na porta da cozinha e eu vinha flutuando da porta da cozinha pelas escadas da casa, até voltar à minha cama, via eu mesmo, a minha própria imagem dormindo, e aí quando eu dava aquela engolida do ar, eu voltava inconsciente. Agora, Fred e John, a pergunta que não quer calar. Diga. Eu sei de algumas experiências, mas o internauta vai adorar que você conte as suas experiências. Ah, sim, tem algumas bem interessantes mesmo para contar pro pessoal. Bom, eu comecei a despertar por essa coisa sem saber que eu estava fazendo viagem astral, né? Eu comecei então num processo de sentir que eu estava formigando, ouvindo vozes, vendo cores, assim, uma coisa absurda. Eu falei, mas o que está acontecendo comigo? Isso já era pela parte da manhã. E aí, sempre que acontecia esse processo, eu parece que me deslocava de onde eu estava e via tudo com mais intensidade. Então é bom que o internauta que já tem essa experiência em casa, ele perceba que o astral é mais colorido, ele é mais cheiroso, ele é mais visual, ele é mais sinestésico, então é uma realidade mais intensa. É como se você colocasse um Photoshop no seu planeta, colocando as intensidades acima. Então é tudo mais intenso, né? Aí, uma das experiências eu tive quando eu fiz uma viagem para uma sala muito grande, um sofá era redondo de um cara. Ele parecia muito aquele musical de Miola, acho que o nosso Ricardo aí, que está no comando aí da parada, deve conhecer. Um violinista, ele falou para mim assim uma vez: Fred, você sabe onde está seu segredo? Eu falei, não. Guarde bem essa frase. O seu segredo está no cotonete que coça a sua orelha. Nossa, ele falou isso pra Cris, você. eu nunca mais esqueci dessa frase. Até hoje eu quero saber o que significa essa frase. Não foi uma... Enigmático. Não foi Não, enigmático. mas é muito interessante. Olha só que interessante a simbologia. Num sofá redondo na casa do cara, a fotografia dele estava na parede, né? Exatamente como ele era. E ele me disse essa frase. Tempos depois, eu comecei a parar um pouco com essas viagens astrais, porque começou a me fazer mal. Porque eu sempre gostei de sair, porque eu saí para lugares maravilhosos, né? Então eu via lugares onde que a gente voava, essa sensação é maravilhosa, né, cara? A gente voar, sente o cheiro do vento, Você sente o sal do mar, onde você passa por lá, o barulho das madeiras quando você passa por uma ponte de madeira, né, tipo ponte pêncil. Aí você curte tudo aquilo com intensidade, você não volta para o seu corpo, você continua vivenciando aquilo, você pensa normalmente. E quando você chega no final daquilo, você está num amarelo ouro. Sem nada mais lá, um absurdo total, não tem mais nada lá. Mas viu algum ser ou não, Fred? Então, você continua ouvindo gente falando que você ouve cores, ouve vozes e tal. E aí você, nesse primeiro momento, quis voltar.
Depois de algum tempo, com muita dificuldade, você volta e sente o tranco, né? E começa a acelerar o coração, você começa a sentir o batimento voltar novamente. Mas você sente tudo muito intensamente. Fala, puxa vida, fiz uma coisa louca, voltei de algum lugar maluco, né? E a mais maluca das viagens, que eu já te contei isso uma vez, foi, eu estava saindo de manhã, umas 8 da manhã, tinha ido no banheiro, voltei e falei, faz tempo que eu não faço viagem astral, se hoje pintar de ir, né? Se eu me sentir que eu devo, eu vou. Vamos arriscar, faz tempo, né? Porque eu cortei depois de um tempo, comecei por uns lugares ruins, eu cortei. E de que jeito que eu cortei? Eu descobri isso em mim. Eu comecei a me mexer. Eu sabia que cada vez que eu tinha essa sensação, eu comecei a me mexer. Porque você ficava catatônico quando você saía do corpo, é isso? Não, porque eu comecei a sair direto. Então até me falaram, olha, se você começar a sair desse jeito e não ter mais controle, você pode voltar. É uma utopia. Mas aí eu como não tinha conhecimento nenhum naquela época, eu resolvi aceitar essa ideia, né? Então eu comecei a me mexer. Então cada vez que eu sentia aquela sensação de querer sair, eu resolvi me mexer. Então eu mexia na cama, fazia movimento e aquilo funcionou. Eu comecei, com esse sentimento, a parar as viagens. Então eu falei, poxa, está funcionando. Essa foi a tática que eu usei, né? Para parar. E naquele determinado dia eu resolvi, falei, se pintar de sair, eu saio, né? E Cris, essa foi a sensação mais legal. Porque aí eu resolvi sair, a sensação é a mesma para mim, né? Porque eu formiga tudo, vejo ouço um monte de gente falando comigo, um monte de coisas, vejo um monte de cores funcionando, tal, aquela confusão total, de formigamento inclusive. Depois isso passa, vai se utilizando, e você já não vê, não ouve mais nada, não vê mais nada, você só sente que está subindo. E você curte essa subida, né? Você percebe que você está saindo no outro plano, aí você começa a perceber como é difícil, como é diferente, né? O plano físico e o plano do astral, é muito mais intenso. Aí você vai subindo. E aí eu subi, eu vi uma montanha que parecia que caía neve pro mar ou pro rio. E aquilo eu curti, eu falei, mas que coisa linda esse visual de cair essa neve que parece uma prata caindo na água. Maravilhosa. Aí continuei voando, continuei subindo. Já não via mais nada disso. Via terra. Falei, não posso falar palavrão aqui, né? Senão eu poderia descrever aqui totalmente como é que seria a sensação maravilhosa de descrever isso. Né? Aí você vê. É muito punk isso. Aí você vê a terra lá embaixo, azul, verde nos continentes, marrom nos continentes. Aí você fala, puxa vida, a terra está lá embaixo, cara, do jeito que a gente vê, do jeito que a gente imagina, a gente vê nos filmes e tal. Se a terra está lá, a lua está por aqui. Aí eu procurei a lua. Eu nunca esqueço a cena, porque a cena era para a direita. Na hora que eu olhei para a direita, eu vi a lua, aquele gigante amarelo esburacado do meu lado. Eu falei, meu Deus do céu, cara. Onde eu vim parar? A terra lá, a lua aqui e ainda assim saindo, né? Na hora que eu acabei de voltar da lua, vi a lua assim, daquele jeito que ele era, voltei, a terra já não estava mais aparecendo. E eu já não conseguia mais enxergar estrela nenhuma, né? No espaço que eu estava vivenciando. E já também não enxergar mais a lua. E eu comecei a não ter mais noção de onde eu estava, porque está tudo negro, né? Aí quando eu encontrei na frente, à minha esquerda, eu vi um ser que parecia um boneco Playmobil, azul marinho. A mão dele era um amarelo ouro bem forte, bem comprido os dedos dele, imaginava que eram 6 dedos. E uma das mãos não era os dedos amarelos, era uma máquina hexagonal, assim. E a gente não consegue falar, mas a gente consegue se comunicar telepaticamente, ele me permitiu pegar na mão. Eu vivenciei a cena, peguei na mão dele, tentei achar lá, medir Plutão, medir Marte, medir alguma coisa. Não existe muita lógica no nosso momento lá em cima, mas a gente tentou descobrir de onde o cara era, né? Porque aquilo também era fabuloso. E eu senti que era um contato assim, muito lúcido, de que tinha que sair, aí eu tinha que voltar. Então eu me desliguei dele, falei, agora tem que voltar. Eu percebi que tinha que fazer esse caminho de volta. E voltei com muito mais rapidez. E quando eu comecei a me encontrar de novo no plano lá embaixo, mesma coisa, muitas vozes, muitas cores, adormecido e a vontade enorme de querer voltar. Então mentalizei, vou voltar e senti depois o tranco. Pá! Aí quando eu senti aquele tranco, eu vivenciei o dia inteiro, maravilhoso, aquela sensação tal, mas eu não descobri que fiquei 2 semanas, mais ou menos, com uma energia que até hoje eu nunca mais senti igual. Bom, eu faço curso de projeção astral, fiz 5 anos lá com o Instituto Internacional de Valdo Vieira, né? E eu tive algumas projeções, mas teve uma que me marcou demais. Tanto com ETs, eu continuo tendo essas projeções até hoje, o nosso contato basicamente é em projeção da consciência, mas uma delas que me marcou profundamente foi com um amigo que faleceu. Esse amigo meu morreu com 38 anos, de HIV, e ele era minha grande paixão, porque ele era psicanalista também. Então, ele falou pra mim assim, pouco antes de ele morrer,
Quando eu morrer, Cris, se existir vida após vida, eu vou te falar. E passou muito tempo. Eu não estava nem pensando no cara. Um dia eu me vejo no hospital onde ele estava. Ele me abraça assim por trás e fala: oi, carinha. Eu virei com medo porque a coisa era real, mas real. A voz naturalmente natural, assim, forte, natural. tudo. Ele de pé, né? Ele estava super bem, já não estava mais com aquela aparência diaidético muito magro. Eu comecei a passar a mão no rosto dele e falei: Rafa. Ele falou: só queria te falar que esse papo de vida além da vida é papo sério. Eu voltei pro corpo, pulei da cama e falei: poxa vida, ele veio falar comigo, é real. Então por isso eu comecei a investir e pesquisar e participar dos cursos que eu faço até hoje, que é no Instituto do Valdo Vieira, ao qual eu tenho o maior respeito e me honra muito fazer esses cursos lá, que me dá essa chave para essa nova consciência. Agora vamos falar aqui do Joel. Joel, você teve alguma experiência contundente de projeção da consciência? Olha, não que eu quisesse fazer. Existiu uma situação onde nós estávamos dando um curso de culturas indígenas. Estava o professor Leandro, a esposa dele, a Paula, a Mari, e os estudantes. A esposa, o marido de uma das nossas alunas, ia fazer uma cirurgia grave no fêmur, próximo, já aqui em cima, próximo da conexão com o quadril. E ele queria substituir isso por platina. E durante o curso, que envolvia uma série de conhecimentos, por acaso nós estávamos falando justamente da projeção nessa época, que os índios fazem, né? Eu, sem a experiência, eu só falava do assunto, não me posicionava. Aí ela falou assim: olha, ele vai fazer a cirurgia, vocês faz oração por ele? Né? A oração é uma ferramenta maravilhosa, né? E ele ia ser operado à tarde e ele não podia ele ia ficar imobilizado, não poderia se mexer, né? E a família acompanhando ele. Quando chegou por volta de umas 3 da manhã, eu estava dormindo, claro, na minha cama. Eu lembro de ter ido ao quarto dele e visto ele querendo cair da cama. E eu gritei com a esposa dele, um berro com a esposa dele, ela acordou, que ela estava dormindo, e foi lá e segurou ele para não cair. Se ele tivesse caído, a coisa se agrava. Isso foi meu sonho. Foi teu sonho? É a tua projeção, Não, por enquanto é meu sonho. Seu sonho por enquanto. Por enquanto é meu sonho. Aí, quando foi na outra semana, nós fomos continuar o curso que nós estávamos dando. Aí ela nos abraçou e falou: graças a Deus vocês chegaram na hora certa, senão meu marido tinha caído da cama. Eu escutei você gritar e eu vi você no quarto. Aí aquilo arrepiou tudo, né? Eu não tinha uma experiência, eu não fui voltado para essa área da projeção, né? Então aí eu percebi que eu sonhar e a pessoa me ouvir e me ver, alguma coisa aconteceu de fato. Então, mas eu também é bem curioso, porque é o seguinte, muita gente que de repente está conseguindo ter essa evidência no plano astral, nunca sabe definir direito se a pessoa que ela está vendo, o ser que ela está vendo, é um desencarnado, é uma pessoa que está fazendo uma viagem astral como ele, ou é um habitante astral. Então, mas essa possibilidade, quando você faz os cursos de projeção da consciência, você consegue ter essa lucidez. Então, uma coisa interessante aqui que eu vou falar para vocês, internautas, para vocês distinguirem quando é uma projeção da consciência ou quando são sonhos, é simples. Na projeção da consciência, você se vê em loco e você percebe as coisas com muita realidade. O sonho tem muitas imagens oníricas, projeção não. Projeção você tem lucidez, é real. É aquele forte, sonho que as pessoas falam do sonho real, sabe, João? Agora, Mauro, você já contou uma experiência de contato sobre projeção? Você tem mais alguma para contar pra gente? Sim, eu tenho algumas e parece assim, que eu chamo de projeção astral a nível inconsciente, ou seja, completamente involuntário, né?
Uma vez eu estava assim com alguns problemas pessoais, inclusive no meu ramo profissional, e quando na hora de eu dormir, de repousar, eu simplesmente me desliguei do corpo e eu consegui ver meu corpo e tal. E nisso apareceu um ser que digamos, nós começamos a conversar telepaticamente, inclusive em vários outros seres que estavam ao meu redor, e eles me levaram para tipo como se fosse uma sala. Nessa sala eles estavam me passando todas as instruções do que eu deveria fazer. Só que eu entendia no desdobramento, ou seja, projeção astral, depende, cada um tem um nome específico. Intensidade eu senti também muita intensidade, como você mesmo descreveu. Eu sentia cheiro, sentia temperatura, eu vi formas, inclusive toquei neles, pareciam seres que tinham dedos, mãos. Eles me passavam. Mas assim, esses seres, você acha que é extraterrestre, intraterrestre, espíritos? Pareciam eram formas, eu não sei definir bem, mas eram parecidos, tinham formas humanoides, eram seres mais altos, cabelos claros, olhos amendoados. E o que mais interessante e curioso é que todas as instruções que eles estavam passando para mim, eu estava compreendendo tudo de uma forma legal. Telepática. Só que na hora que eu voltei pro meu corpo físico, eu desliguei, eu não estava me lembrando de mais nada. Só que no decorrer dos dias, parece que tudo aquilo que eles estavam me falando, eu estava fazendo automaticamente sem eu perceber. Tá vendo só? Parece que foi registrado algo no inconsciente. Eu não sei se alguém tem uma explicação melhor. E você precisaria de muita densidade para conseguir ter absorvido aquilo o tempo todo. Como foi muito, muito sutil, exatamente. Então você vai vivenciando no dia a dia. Mas olha, gente, você deixar claro como pesquisadora que existem pesquisas e existem estudos para que você possa se projetar de forma consciente, para você trazer lucidez dessas projeções. Os contatos com seres interdimensionais ocorrem mais nesse plano etérico e de uma forma muito mais fácil. Eles estão também num plano que eles conseguem fazer esse contato nessas outras dimensões. Portanto, se você tem interesse sobre projeção da consciência, procure conhecer, procure estudar, pesquise, porque vale a pena. A gente percebe por meio da projeção da consciência que a vida não termina aqui, que tudo continua.